Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Quadro Livre. E hoje nós temos a aula de Introdução à História. Então se liga e vamos lá! Então, pessoal, antes da gente começar essa aula, como já de costume, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com seus colegas e não deixa de ativar esse sininho aqui embaixo para você ficar sempre atento a todos os conteúdos que nós vamos estar lançando aqui no nosso canal, gratuitos para você. Então, fica bem ligado. Show de bola? Então, hoje nossa aula é sobre Introdução à História. Rafael, Introdução à História, história é uma matéria que eu não gosto. Bem, vamos aos poucos. História é uma das melhores matérias que existe. Uma parada muito bacana. Então se liga que você vai aprender a gostar comigo aqui, tá bom? Primeira pergunta, o que é história? Dá pra gente entender história, né? História vem do grego antigo, que significa pesquisa, ou seja, uma investigação. Além disso, né, podemos também falar que história pode ser caracterizada como um conhecimento advindo da investigação. Ou seja, é necessário pesquisar, procurar, entender, compreender o processo para a gente saber exatamente de onde viemos, como fizemos, o que aconteceu, como aconteceu e chegar a fatos. Beleza? Então, vamos aqui. A história é uma ciência que estuda o ser humano e suas ações no tempo e no espaço. Ou seja, a história ela não vai simplesmente ficar presa àquelas coisas de muitos anos atrás, mas sim toda a dinâmica, toda a marca, todas as relações que vão ocorrer do ser humano com o espaço, com o tempo, entre eles, né, as dinâmicas que ocorreram. E o mais interessante, a história também vai depender muito de como ela é vista, de como ela é contada, por quem ela é contada. Então tudo isso envolve essa matéria que é muito bacana. Show de bola? Então podemos dizer que os questionamentos e a problematização dessas ações humanas são extremamente importantes. Então não basta apenas cheguei num lugar, vi uma coisa, é desse jeito. Não, peraí, na ótica de quem? De que forma? Temos que questionar, mas por que essa pessoa pensava dessa maneira? Por que isso aconteceu desse jeito? O que levou isso a acontecer? Então tudo isso tem que ser questionado. Tudo bem? Então, essas ações humanas no tempo, né, como a gente pode dizer, a gente pode falar que uma das coisas que nós temos que entender muito na história é esse tempo, esse processo, ok? E a gente pode dizer que existem várias formas de ver o tempo. Por exemplo, o tempo natural já existe, né? É o tempo que vai dividir o dia, a noite, os momentos, todas essas coisas. É o tempo que nós temos, tudo bem? Esse tempo natural, quando ele é dominado pelo homem, pelo ser humano, pelo indivíduo, ele muitas vezes vai subdividir. O ser humano ele vai pegar aquilo ali e vai falar assim, não, peraí, nós vamos dividir isso aqui em anos, meses, vamos dividir isso daqui pelo período da colheita, pelo período do plantio. Então eu posso dividir de várias formas e eu posso criar a partir daí um tempo cronológico, tudo bem? Então é uma coisa já um pouco diferenciada. Para terminar, nós temos um tempo que interessa muito para a gente aqui nas aulas de história, que é o tempo histórico. O tempo histórico, diferente dos demais, não que os demais não sejam importantes, mas para a história, o tempo histórico ele foi criado a partir de marcos, mudanças, grandes transições, né? Grandes mudanças no processo histórico. Então, isso é o tempo histórico. Então, a gente muitas vezes divide esse tempo histórico a partir de grandes eventos, de mudanças significativas na vivência humana, na ação humana. Show de bola? Tranquilinho isso? Tá todo mundo ligado? Estão anotando tudo. Então vamos para a aula aqui continuando. Mas, Rafael, como que a história, por exemplo, chega a mostra tudo isso? De onde que vem todas as coisas que a gente sabe? De anos, de 10, 20, 100, 500, dos 2000 anos atrás. De onde vem tudo isso? Da investigação. Lembra que lá no início a gente falou que a história é baseada na
pesquisa, num conhecimento advindo da investigação. Eu preciso investigar, eu preciso chegar ali e falar, não, aconteceu isso, eu preciso procurar, mas aconteceu isso por quê, como que aconteceu, tudo isso. Então, a partir de vestígios, certo, da ação humana, é possível a gente conseguir construir o que aconteceu, ou o que pode ter acontecido, tudo bem? E esses vestígios podem ser materiais, como a escrita e estruturas visuais, que eles acabam ficando historicamente, ou podem ser aquelas coisas imateriais. Rafael, como assim uma coisa imaterial? Então, sabe aquelas histórias que se contavam antigamente, que hoje a gente ainda continua falando? Então, isso daí, por exemplo, é um processo, né, de tradição. Você vai passando de pai para filho, de avô para mãe, de mãe para filho e assim por diante. Então, isso são tradições, né? Nós temos também os hábitos, os costumes de determinados lugares, específicos daqueles lugares, e as festas, as tradicionais. Tudo isso é muito bacana e vai sendo passado, e é estudado e é extremamente importante. Show de bola até aqui? Sem dúvidas, perfeito. E aí o que acontece? Nós podemos dizer, né, que o tempo, a história, ela é subdividida, certo? De uma determinada maneira, com qual objetivo? Facilitar o entendimento. Primeira coisa, certo? Quando nós subdividimos a história, é muito importante que facilitam esse entendimento. Ah, Rafael, mas eles subdividem de que forma? Então, essa que é a grande questão. A ótica de quem divide pode variar, mas a gente pode dizer que essa subdivisão que nós vamos mostrar aqui é uma subdivisão que foi feita de forma muito europeia, né? De uma forma muito eurocêntrica, onde a Europa, os fatos e os marcos ainda são muito europeus, alguns deles, certo? Então a gente também tem que entender isso. E aí o que acontece? Nós vamos dividir o tempo da seguinte forma. A pré-história, que acaba há 4.000 anos antes de Cristo, e aqui do lado de cá nós vamos saber que há 4.000 anos de Cristo surge a escrita, foi um marco, lembra? A grande mudança, uma marca no tempo, um marco temporal, certo? Depois vai vir a Idade Antiga, que vai ficar de 4.000 anos antes de Cristo até 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano, segundo marco temporal extremamente importante. Vem a Idade Média, certo? Que de 476 a 1453 depois de Cristo, acaba com a conquista de Constantinopla, certo? Em 1789 acaba a Idade Moderna, certo? Então, você vai ter todo esse processo com a Revolução Francesa, né? Então, olha só que coisa importante a gente falar. Pô, acabar com a Revolução Francesa, conquista de Constantinopla, tudo isso, Império Romano, estamos falando muita coisa de Europa, tá? Então, isso é importante. Estamos falando de uma vida europeia, de pessoas que falaram da história, a importância daquela história. E aí vem aquela pergunta, será que realmente só aquela história importa? Ou tem outras visões, outras formas de ver isso? Então, você fica ligado nisso. Tudo bem? Então, nós temos essa classificação. Nós vamos estudar bastante dentro dessa periodização. Então, é importante a gente ter essa noção. Perfeito? E aí, a gente fala, para terminar essa aula introdutória, a gente fala um pouquinho sobre as escolas historiográficas. O que acontece? Quando a gente fala das escolas historiográficas, existem 3 que são de grande relevância. A primeira é fundada lá no século XIX, certo? Que é a escola positivista, onde o estudo científico é um estudo científico da história, ou seja, feito através de documentos escritos, ou seja, eles levavam em consideração documentos escritos somente. Por exemplo, eles não iriam levar em consideração uma pintura, uma obra de arte, ou uma característica específica de um povo. Não ia. Era escrita, um documento, aquilo que estava registrado. Então isso era importante. Tá? Ainda no século XIX, nós temos uma segunda escola, que é a escola marxista, que está muito ligada à luta de classe, né? À ideia do materialismo histórico, e que essa luta de classe, ela move o mundo. Então você tem uma segunda escola com um novo pensamento, um pensamento diferenciado. E, por fim, você tem a escola de análise, certo? Eu não sei se a pronúncia é essa, mas
a escola de análise, né, incorporam novas fontes de pesquisa, pintura, literatura, e aí começa a ser interessante, porque não é apenas aquela escrita, não é apenas um documento, mas também, por exemplo, quando a gente olha para trás e vê uma pintura do século XVI, como aquilo ali retratam as características, às vezes, políticas da época, econômicas da época, e assim por diante. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula de história, primeira aula de história, e muitas outras virão. Fiquem ligados, se inscrevam no canal e até a próxima.